Bom dia. Vamos dar início a esse estudo de louvor e adoração pela manhã. E gostaria de estar convidando o irmão Afonso, que fazendo a oração inicial. Senhor Deus, Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, para trabalhar em nossas vidas. Obrigado pela vida que está levando de nossa igreja, Senhor, pela vida que nós vida de cada um, a vida do nosso pastor, fortalecendo esse novo desafio da vida dele. E que essa manhã, Senhor, seja para aqui para a tua honra e para a tua glória. Glória e agradeço, Senhor, pelo Filho da glória, Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido os amados irmãos a ficar em pé, onde estaremos fazendo uma leitura em Salmos 92, de 1 a 8. Salmo 92, de 1 a 8. Faremos uma leitura alternada entre vozes masculina e feminina. Salmo 92, de 1 a 8. Os homens. Rendem graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Amanhã de manhã a tua misericórdia, e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos e profundos. O inédito não compreende, e o estúpido não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Porém, Senhor, és o Altíssimo. Amém. Ainda continuando em pé, convido a igreja para o nosso tema. Todos. Nossa missão. Glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Ainda de pé, vamos louvar bem de manhã, cantor cristão 162. E
convidar o irmão Gibson, que esteja fazendo a oração do louvor, intercedendo pela mensagem. Nós te agradecemos, a Deus, por mais essa oportunidade. Agradecemos a Deus que o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos deu ânimo, a Deus, um coração grato, um coração em paz, um coração que descansa, a Deus. Pedimos a Deus pela mensagem, que o Senhor possa nos dar teu servo ali, a Deus, para explicar a tua mensagem, a Deus, para aplicar em nossos corações, a Deus, para que nós possamos ser transformados mais e mais, ser confrontados e glorificar o teu nome, a Deus, e conhecer mais. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu convido o pastor, onde trará a mensagem pela manhã. Bom dia, irmãos. Vos convido para que abram vossas Bíblias para o livro de Mateus. Mateus capítulo 5 é o texto da nossa reflexão dessa manhã. Texto, por demais conhecido. Mateus 5, está lá na tela, Mateus 5, de 21 a 48, é um texto longo, e devido à nossa sermos obrigados a encurtar o culto, nós leremos o 21 do 5, né? O 27, o 33, o 48 e o 43, tá certo? Então, eu vou falando porque não dá para lermos todos. Então, vamos lá, versículo 21. E 22 também. Versículo 27 e 28. Trinta e 33 e 34. Trinta e 38 e 39. Quarenta e 43 e 44. Vamos falar com o nosso Deus novamente. Curva a tua cabeça, feche teus olhos. Nosso Pai, nós somos imensamente gratos por estarmos reunidos nessa manhã para te prestar culto. Obrigado a Deus por essa disposição renovada em nós pelo Teu Espírito Santo. Obrigado a Deus porque nós temos essa disposição, esse desejo em nossos corações e sabemos, Pai, que é fruto da Tua obra em nós. Obrigado, ó Deus, pelas vezes que a Tua palavra foi lida e agora, ó Pai, onde ela será explanada, onde nos deteremos um pouco a estudá-la, nós queremos pedir de Ti a direção.
que abras os nossos entendimentos, Pai, para que possamos compreender. Mas também, ó Pai, dispõe o nosso coração para que possamos obedecer. Que possamos fazer, ó Pai, as devidas aplicações. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos valha neste momento. Abençoe também, Pai, o Teu servo que tem essa responsabilidade de transmitir a Tua palavra. Ele bem sabe, ó Pai, da nobreza dessa obra. E reconhece, ó Pai, a sua insignificância, a pequenez diante da Tua palavra. E roga, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa lhe valer também, falando através da sua boca, e que tudo, ó Deus, possa assim redundar em honras e glórias ao Teu santo nome. Receba, ó Pai, o nosso louvor. Ó Deus, aceite, ó Deus, o nosso louvor, ó Pai, e receba a nossa gratidão. Em nome de Cristo que nós gratos oramos. Amém. Muito bem, podeis se assentar. Nessa manhã, agora eu vi que eu cometi um erro aqui, mas nada que não se corrija, mas o texto é esse mesmo. Nessa manhã eu gostaria de pensar com vocês sobre esse tema. Tá aqui, sou eu que mudo, desculpe. Restauração. Eu quero pensar com vocês sobre esse tema, restauração. E pensando nesse tema, eu me lembro de um versículo que se encontra em Isaías, não precisa ler, abrir, mas eu vou ler para vocês. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Eu li, então, Isaías 40, 3 e 4. Eu não sei se você observou, mas o versículo 3, o versículo, então, 3 fala do caminho, não é? Que seria preparado, como de fato foi, não é, pelo precursor de Cristo, João Batista. Então, o precursor de Cristo veio e preparou, não é, o caminho para a vinda de nosso Senhor. Então, o versículo 3, então, fala dessa preparação, não é? É uma profecia, então, dessa preparação, como de fato aconteceu. João Batista veio e preparou o terreno, preparou, então, as pessoas para o recebimento de Jesus Cristo. Agora, as mudanças, não é? As restaurações ou a restauração necessária não seria feita por João Batista, não é? Mas seria feita pelo próprio Cristo. E aí nós encontramos o conteúdo do versículo 4, que diz: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Então, se João Batista preparou o caminho para Cristo, é uma prerrogativa de Cristo, não é? Deus, através do seu Filho, então, promover ou executar a transformação ou a restauração de todas as coisas. A primeira e mais importante delas é a restauração do relacionamento do homem com Deus. Esse é o primeiro e mais importante, e os outros dependem desse. Então, Cristo vem então restaurar o relacionamento entre Deus e o homem que havia se quebrado, havia se rompido. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, essa paz, ela significa restauração de um relacionamento outrora quebrado. Então é a restauração desse relacionamento. Romanos 5:1 está falando da restauração do relacionamento entre o homem e Deus. Ou pelo menos entre aqueles que foram justificados por Cristo. Então, vejam que essa é a mais importante restauração, e as outras então dependem dessa restauração. Cristo restaurará todas as coisas, mas a mais importante obra de restauração foi então a restauração do nosso relacionamento com Deus. E pensando, irmãos, na restauração
que Jesus veio fazer, eu creio que esse texto em tela tem muito a nos dizer. Eu creio que todos se lembram que eu ensinei, e eu posso dizer que eu ensinei. O judaísmo, a religião oficial, até então, existe uma religião verdadeira, que é o cristianismo. Mas a primeira precursora do cristianismo foi o judaísmo. Não é? Então o judaísmo, as bases do cristianismo, então começam no judaísmo. Então o judaísmo, a religião oficial até então, a religião precursora do evangelho, estava aos farrapos. Nessa época, nos anos Domini, nos anos do Senhor, naqueles anos do seu ministério terreno, e se prolongou. Mas nessa época, o judaísmo estava aos farrapos. Os líderes espirituais da nação, responsáveis por sustentar a fé com base nas escrituras, nos escritos do Antigo Testamento, e assim representar Deus no mundo, não é? Perderam o rumo. Então esses líderes que deveriam sustentar a fé com base nas escrituras, e assim mostrar Deus, apresentar Deus ao mundo, esses líderes perderam o rumo. E assim tudo que restou foi uma religiosidade superficial, baseada em interpretações meramente humanas, daquele conjunto de preceitos que deveria ser a regra de fé e conduta daquele povo. Tudo o que se tinha nessa época era um conjunto de leis criadas pelos próprios homens, de interpretações erradas, equivocadas das escrituras do Antigo Testamento. Não é? Então tudo o que se tinha nessa época era isso. Assim, uma das frases que marcam toda essa sessão que nós lemos é o seguinte: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. É óbvio que Jesus não está falando da lei, criticando a lei, ou então colocando abaixo a lei. Ele próprio havia dito um pouquinho antes que não veio no 5,17, que não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Paulo disse que a lei é boa. O problema não era a lei. Jesus Cristo não estava ensinando algo diferente do que já havia escrito, Deus já havia ensinado no Antigo Testamento. Jesus Cristo não estava ensinando algo diferente, como muitas vezes se entende hoje. Eu acho incrível como as pessoas pensam que as coisas no cristianismo, então, decaíram a uma facilidade maior. Eu não entendo isso. Como se Deus tivesse barateado as coisas. Queridos, o trabalho de Jesus Cristo era restaurar a essência das Escrituras no judaísmo. A essência das Escrituras, não é? Que há muito vinham sendo descaracterizadas pelos líderes judeus. E assim, ensinadas aos homens. Quer dizer, eles descaracterizavam totalmente as Escrituras. Lembra o que Jesus Cristo falou? O que era ensinado? Um truque. Era ensinado uma malandragem. Malandragem é a palavra. Por quê? A pessoa rica, que era obrigado a cumprir o quinto mandamento. Qual é o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe. O que eles faziam? Olha, dizia para o pai e para a mãe, o que você poderia ter da minha parte é corbã. Ou seja, foi consagrado ao Senhor de maneiras que eu não posso fazer nada pela senhora, pelo Senhor. Porque o que eu tenho eu consagrei ao Senhor. Veja que malandragem. E Jesus Cristo diz assim: vocês invalidam o mandamento. Veja o que estava sendo escrito, descaracterizando a palavra de Deus. Queridos, e eles descaracterizavam e assim ensinavam as outras pessoas.
E se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão num barranco. Imagine, irmãos, como estava a situação, não só a liderança, então, não é a condição da liderança dos judeus, ou de Israel ali, dos líderes espirituais, refletiu, então, na condição do povo. E Jesus Cristo, então, veio restaurar. Ele, então, veio trazer essa restauração, não é? A essência das Escrituras. Ele veio trazer novamente, não é? Ele veio trazer aquela essência que havia sido perdida. Ele veio trazer a verdadeira identidade, a verdadeira característica das Escrituras que haviam sido descaracterizadas, né? E com isso, irmãos, eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre essa ideia. A partir do relacionamento com Deus, Jesus restaura a essência de algumas coisas fundamentais a esse relacionamento. Quer dizer, Jesus vem restaurar a partir do relacionamento com Deus, ele restaura coisas que são fundamentais a esse relacionamento. Que sem essas coisas não tem como você viver esse novo relacionamento com Deus. Não tem! Vamos ler. Vocês estão de máscara, mas pode falar. Vamos lá. Veja, a partir do relacionamento com Deus, a partir da salvação, a partir, então, da restauração do relacionamento da paz, trazida pela justificação em Cristo Jesus. Jesus, então, restaura a essência de algumas coisas que são fundamentais para esse novo relacionamento. São fundamentais. E Jesus restaura. E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que eu errei, porque eu olhei o texto e eu pulei a primeira parte do texto. Então eu vou apresentar, vou faltar um ponto aqui, né? Ali eu coloquei a partir do dia 20, a partir do 21, mas eu falei eu fiz o esboço e eu não mencionei os versículos de 21 a 26, mas depois eu incluo. Então nós vamos para o versículo 27, a partir do versículo 27, e nós vamos ver então essa primeira, a essência dessa primeira coisa que é fundamental para esse novo relacionamento. E essa aqui, ó. A essência da verdadeira pureza pessoal, ou santidade, como você quiser. Ouviste o que foi dito? Leia para mim, por favor, Gibson, o começo do versículo 27, leia o 27 e o 28, por favor. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Meus queridos, então, olha, que coisa absurda. A liderança espiritual, religiosa, havia limitado o adultério à prática. Se não chegasse à via de fatos, então, aquilo não era tido como ruim, tido como pecado, tido como transgressão. Mas não pense que Jesus Cristo está falando apenas de adultério aqui. O adultério é o ponto. Mas o princípio aqui fala de toda a pureza, tudo aquilo que diz respeito à pureza do povo, à santidade do povo. Havia então sido resumida, havia sido encurtada, havia sido distorcida por esses que ensinavam a lei ao povo. Então, o que virou? O que era da santidade ou da pureza pessoal? Algo externo, totalmente externo. Algo só que o homem via. Então, imagine qual era a preocupação das pessoas nessa época. Por que o fariseu se sentia acima das pessoas, ou melhor do que as pessoas? Porque ele então tinha uma vida exterior impecável.
Porque por fora eles se mostravam belos. Todas as pessoas, não é, olhavam para ele e diziam, olha, mas é um exemplo. Todos queriam ser um fariseu. Hoje nós, quando falamos a palavra fariseu, podemos, não é, sentir um pouco de aversão. Fariseu, só de falar já pega mal. Mas na época não. Na época era considerada a nata do judaísmo, da religião dos judeus. E meus queridos irmãos, então aqueles homens eram tidos assim. E Jesus Cristo diz, vocês são sepulcros caiados. Por quê, meus amados irmãos? Porque a observância dos mandamentos de Deus era só externo. O homem interior, naquelas pessoas, estavam comprometidas, ou comprometido, com o pecado. Não havia uma pureza do homem interior. Não havia um trabalho, não havia uma vigilância acerca do homem interior. E aquelas pessoas, então, eram sepulcros caiados. O cemitério onde a minha mãezinha foi enterrado tem lugar para a criança brincar, bicicross, bicicross, pista de bicicross, uma cascata, a coisa mais linda. Teve até um casamento feito nesse cemitério. Se você entrar na internet, Vale dos Pinheirais, você vai ver que foi feito um casamento lá. Já pensou? Mas o lugar, é claro que é um tremendo mau gosto, mas não pelo lugar, por ser um cemitério, mas não pela beleza do lugar, porque o lugar de fato é muito bonito. Não parece cemitério. É um jardim. Qualquer pessoa mais desavisada podia ter chamado o namorado ou a namorada para dar um passeio naquele jardim. Já pensou? Porque é um jardim, não tem aquelas catatumbas, né? Não tem aqueles negócios, não tem nada daquilo. É no chão uma pedrinha bem discreta com o nome ali, da família ou de quem está ali. Queridos, mas o que tem ali embaixo? Restos mortais. Os fariseus e as demais pessoas eram assim. Por fora se mostravam belos, mas por dentro estava cheio de imundície. O pecado corroía. E Jesus então veio falar, não é assim. Não é dessa maneira. Ele veio restaurar a essência da pureza pessoal. E ele veio dizer, olha, a pureza pessoal começa lá dentro. Se você não é puro de coração, você não pode, para Deus não vale nada. Essa pureza de Araque que pode encher os olhos dos homens. Isso não agrada a Deus. Porque Deus não vê o nosso exterior. Não foi isso que ele disse para Samuel? Deus não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior. Deus olha para o interior. Meus queridos irmãos, a essência da verdadeira pureza espiritual. A pureza ou a santificação é um requisito que consta na preparação para o encontro com o Senhor. Você sabia disso? Eu, sinceramente, irmãos, eu tenho dificuldades para entender que uma pessoa, não é que vive uma situação de aparência apenas, possa estar lá todo feliz e alegre na volta do Senhor e estar preparado, não é? Para o arrebatamento. Eu não consigo compreender, porque a Bíblia coloca a pureza como um dos requisitos que constam na preparação para o encontro com o Senhor. Você quer ver? Lá em 1 João 3, 2 e 3 diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, o veremos.
e todo que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Eu não sei que Cristo a igreja pensa encontrar. Eu não sei que Cristo você pensa encontrar. Deixa eu te falar um pouquinho do que a Bíblia fala sobre Cristo. Fala que o céu se enrolou como um tapete de vergonha dele, da sua santidade. Como é que a gente pode viver uma vida descuidada? Como é que a gente pode viver uma vida relaxada? Uma vida, irmãos, onde a pureza não passa do exterior para alguns verem, para alguns não pegarem no nosso pé, para o pai, para a mãe, para o pastor, para a esposa. Onde a gente pensa que vai chegar com isso? Não, meus queridos. Cristo veio ressaltar ou restaurar a essência da pureza pessoal. Ele diz não à hipocrisia, não a esse faz de conta, não a essa coisa superficial e mentirosa. Isso, na verdade, é debochar de Deus. É debochar de Deus. Porque quando Deus nos olha, Ele não olha o nosso exterior, mas Ele olha o nosso interior. Deus, quando passeia pela igreja para receber o seu louvor, não o que Ele precisa, mas para honrar aqueles que salvou, Ele não olha para o externo, Ele não olha, não é que Ele não está olhando, não é se você está devidamente, não é isso, mas o louvor pode sair muito bonito pela boca. Mas Ele olha o coração. Sem uma pureza espiritual. E a Bíblia diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você acredita? Eu creio que muitos estão perdendo tempo na igreja. Eu creio. Perdendo tempo na igreja. Por quê? Para quê? Conseguir a membresia na igreja, ser membro, teu nome é rolado ali, no rol de uma igreja, mas não tem o nome arrolado nos céus. Jesus Cristo quer dizer, vive totalmente uma vida, não é? São cristãos nominais. O que adianta isso? Meus queridos, é essencial a vida cristã, a essa nova vida, a pureza pessoal. E por isso Cristo veio restaurar, dizendo, não é só o que você faz, mas olha a partir do teu interior, aquilo que você pensa, a condição do teu homem interior. Quem não leva a santidade a sério é um brincalhão, é um brincante. Quem não leva a pureza pessoal a sério é um brincante. Está brincando. E vocês bem sabem o que a Bíblia diz sobre brincar com Deus. Não é? Sobre zombar de Deus. De Deus ninguém zomba. Por quê? Porque Ele semeia, Ele colhe. Queridos, mas outra coisa fundamental, não é, que foi restaurada, que é essencial ao relacionamento com Deus, esse novo relacionamento, não é, nos vem dos versículos 33 e 37, mas vamos ler o 33 e o 34, por favor. 33 e 34. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu
porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, o seu trono de Deus. Obrigado, Pedro. Queridos, a essência da verdadeira confiança interpessoal. Por que você acha que as pessoas juravam? Qual era o propósito, na verdade, do juramento? Ou a grande questão aqui, nós vemos que até a própria palavra de Deus fala para se jurar pelo nome de Deus. No Antigo Testamento fala, aquele que jurar, jure pelo meu nome. Mas peraí, como é que a palavra fala uma coisa e Jesus entra em cena dizendo, não jure? Qual é o problema? Será que a palavra está se contradizendo? É óbvio que não. Se Deus disse, aquele que jurar, jure pelo nome do Senhor. O que acontece? Qual é o problema? Qual é a falta de conexão? O que houve? Qual é o problema que gerou essa fala de Jesus? Essa proibitiva de Jesus? O juramento, ele ele assumiu um aspecto diferente do ensinado na Bíblia e aceito por Deus. As pessoas, elas pararam de se relacionar no nível de confiança. As pessoas passaram a mentir demais. E elas então usavam o juramento para validar a sua palavra. Elas usavam o juramento simplesmente para dar validade à sua palavra, que nem sempre era verdadeira. Eles deixaram então de se relacionar num nível de confiança. Então estavam usando a religião, usando o juramento no lugar, simplesmente, não é? Usando o juramento para dar então valia e credibilidade à sua palavra. É isso que Jesus Cristo está proibindo. Não, o juramento não era. Você acha que hoje fazer um voto a Deus é pecado? O que nós temos hoje? Uma distorção do ensinamento. Jejuar. O que nós temos hoje? Uma distorção do ensinamento bíblico. Barganhar com Deus? Queridos, o problema do juramento aqui é porque a confiança interpessoal estava, não é como tudo, não é? Naquela comunidade, aos farrapos. Não se tinha confiança. Não se procurava desenvolver um relacionamento de confiança. Me lembro que uma vez eu falando sobre confiança, na verdade eu falava sobre coração e entrei nesse assunto e uma pessoa que eu via levantou a mão e disse, maldito o homem que confia no homem. Eu falei, continue. Ele não sabia. Eu falei, não, você não falou o versículo? Maldito o homem que confia no homem? Continue. Ele não sabia. Eu falei, mas eu sei. Porque do jeito que você está falando, incompleto, a ideia está incompleta. E é por isso que você está interpretando de maneira errada. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Que confiança está sendo proibida aqui? Aquela confiança que faz com que o homem se estribe no homem, no lugar de se estribar e confiar em Deus. Mas a confiança, irmãos, é algo que a Bíblia ensina. Queridos, não vamos muito longe. Que relacionamento vamos desenvolver sem confiança? Estamos numa nova etapa das nossas vidas, da nossa igreja. E se os relacionamentos que formos desenvolver não forem pautados em confiança, esqueça. Esqueça. Tudo vai voltar ao que era. É uma hora diferente. É uma hora, irmãos, onde precisamos nos aproximar uns dos outros. Desenvolver relacionamentos genuinamente bíblicos.
onde um pode confiar no outro. Ah, mas o homem é falho. Eu não estou falando a confiar no outro de maneira que você também não pode ser confiável, porque nós somos falhos. Agora, usar as nossas falhas como desculpa. Ó, confia em mim, mas você sabe que eu sou falho, né? Já pensou? Ei, irmão, estou confiando no Senhor. Confia, mas você sabe que eu sou falho, né? Quando alguém usa esse tipo de palavra, o que ele está querendo dizer? Hã? O que ele está querendo? Mesmo sendo falho, não é? Mas nós devemos procurar desenvolver relacionamentos de confiança. Porque a igreja, ela precisa disso. O relacionamento cristão depende disso. Sem relacionamento de confiança não vamos longe, irmãos. Eu fico pensando, e falamos aqui na reunião de sexta-feira, a perfeita analogia que o Espírito Santo põe na boca do apóstolo Paulo, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 12, quando ele fala do corpo. Veja, basta você quer entender o que Paulo quis dizer, olhe para o teu corpo. Veja se não há, já pensou? A não ser que você esteja aí ao quebrado. A não ser que você esteja aí tão fraco, moribundo. Não é? Mas olha, você confia nas suas pernas, não confia? E você dá o passo. Porque se você não confia nas pernas, você não vai jogar porque o corpo vai para o chão. Você confia nas suas pernas. Não é assim? Confia nos seus olhos. E você confia no teu corpo, não confia? Você vai e pega um peso. Você vai e faz algo. Quer dizer, você confia nos teus membros. Não há uma confiança? E se não houver? E se não houver? Espera aí, você confia nos teus olhos, não é? Tem uma filosofia, eu acho incrível, né? Não uma filosofia clássica, né? Sócrates, Aristóteles e Platão, mas essa filosofia contemporânea. Aí o camarada diz, você não pode se comunicar comigo, porque eu sou uma metamorfose ambulante, eu estou em constante mudança. Aquilo que aquele cantor, é exatamente aquela filosofia, ele era filósofo, né? Mas é aquilo que ele quis dizer. Você não pode se comunicar comigo porque eu sou uma metamorfose, eu estou em constante mudança. Então, você não pode se comunicar comigo. É engraçado, mas quando ele quer um copo d'água, ele pede para a empregada, né? E espera receber o copo d'água, né? Não, olha, tudo que eu vejo, eu não posso confiar no que eu vejo. Só quando ele vai passar a parede, ele procura uma porta, ele não tenta passar por aqui. Ele sabe que é duro, ele vai quebrar a cabeça. Veja, é filosofia. Status. Parece uma coisa. Não, eu não posso confiar nos meus olhos, não, está certo. E por que você procura a porta? Quando você vai passar, porque você não fica o dia inteiro tentando passar pela parede, você não pode confiar nos olhos. Vai descer daqui? Não confia não, pode descer, à vontade de eu subir. Mas ele olha, aqui é alto. Veja que estupidez. Nós podemos confiar nos nossos membros e devemos, não é? Salvo algumas situações aí que são exceções, não regra. Agora, queridos, se não desenvolvemos esse relacionamento em termos de igreja, que igreja nós estamos fazendo, pelo amor de Deus? Olhe para mim. Que igreja nós estamos fazendo? Que maneira de fazer igreja é essa? Onde você não pode confiar. Será que aquela palavra que a pessoa me disse queria o meu bem mesmo? Infelizmente, como é que a gente vai viver isso? O que ele diz não se escreve. Essa expressão popular significa que a referida pessoa não merece crédito. Não é confiável. Ou nós vamos desenvolver essa confiança interpessoal.
Relacionamentos confiáveis. Isso é essencial ao Evangelho. Eu prefiro não chamá-lo de irmão. Nem que você me chame de irmão. Se for para vivermos abaixo disso. Queridos, mas ainda prosseguindo, outra coisa que Jesus veio restaurar a essência, coisa essa fundamental ao relacionamento com Deus, que Ele restaurou, que está na lista, primeiro item da lista de restauração, versículo 38 a 42. 38 a 42. Só um minutinho, irmão, perdão. Pode ler o 38 e o 39. Obrigado. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Obrigado, meu irmão querido. Deus abençoe. Queridos, outra, essa aqui, a essência da verdadeira justiça interpessoal. Ele veio restaurar isso. Olho por olho, dente por dente. Como me fez, farei a ele. É claro que no Antigo Testamento, outra má interpretação, não, outra descaracterização. A lei não era justiça com as próprias mãos. A lei exigia a restituição. A lei da restituição fora implantada, criada por Deus, mas era a lei da retribuição, da restituição. Para ser bem justo, para que houvesse justiça. A pessoa então, quando houvesse a possibilidade ali, a pessoa então ia restituir. Então isso era bíblico. A questão, irmãos, é o que se fazia nesse contexto. E aí nós podemos, deixa, depois eu coloco outro, mas aqui é o que se via nesse contexto. As pessoas passaram a exercer isso, não delegando ou que as autoridades então, fizessem cumprir a lei, mas elas próprias estavam fazendo. Nos seus relacionamentos interpessoais, elas estavam sendo medíocres e mesquinhas. Era aquele, deu, levou, bateu, recebeu, e era aquele tipo de coisa que estava sendo vivido ali, nessa época e nesse momento. Não era aquilo que Deus instituiu no Antigo Testamento. As pessoas estavam, nos seus relacionamentos interpessoais, estavam vivendo isso. Essa mediocridade. É isso que estava acontecendo. Então, olha, ouviste que foi dito, na verdade era ensinado, mas não que as autoridades fizessem cumprir a lei. Mas, é assim. Se uma pessoa te ofender, ofenda ela também. Pessoa te odiar, odeie ela também. Te ferir, fira também. Não fique para trás. Não é muito diferente do que se ensina hoje, né? Não é muito diferente do que se ensina hoje. E é nesse contexto que Jesus diz, olha, se alguém ferir você numa face, ofereça outra. Nos relacionamentos interpessoais, Jesus está falando, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Pare com essa mediocridade. Cada um dá o que tem. Pronto, e acabou. Mas eles estavam então vivendo esse tipo de, essa mesquinhez nos relacionamentos. Essa justiça interpessoal, na verdade, era aquela justiça, eles se tornaram justiceiros, vamos dizer assim. E é isso que Jesus está censurando e proibindo aqui. Nos relacionamentos,
Não é? Se aí for conveniente muitas vezes, devemos usar a justiça. Claro. Paulo usou. E a justiça foi instituída por Deus. Muitas vezes é sábio, devido, usarmos a justiça. O que está sendo proibido aqui não é isso. Não é dizendo, olha, eu jamais... quando a Bíblia proíbe você ir a juízo ou a justiça contra um irmão. Mas uma vez que aquela pessoa se tornou publicano e pecador, essa pessoa pode ser acionada na justiça. Agora, a questão aqui não era colocando em xeque a legitimidade da justiça, mas colocando, na verdade, censurando e proibindo essa justiça feita com as próprias mãos. Não é? O povo havia se apequenado, se tornado medíocre, mesquinho. Era isso que está sendo censurado aqui, meus irmãos. É nas relações pessoais. Se alguém ofereceu, te feriu numa face, não resistais ao perverso. Ofereça também a outra. Não faça com que a ação dele, não é, seja, não reaja, haja. Queridos, não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei cada um segundo a sua obra. Provérbios 24, 29. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Romanos 12, 20. Amados irmãos, minha eu retribuirei. Cada um tem que dar o que tem. O que a gente precisa é entender que Jesus então veio restaurar essa essência da verdadeira justiça. O que é justiça para ele? E ele ensina para os seus servos o que é justiça. Pai, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, qualquer transeunte, né? É essa a palavra? Transeunte, qualquer transeunte poderia ser requisitado por um soldado e deveria carregar, não é? Ajudar se fosse uma mudança, enfim, carregar os pertences dele, a bagagem dele por uma milha. Isso era, vocês aprenderam isso, isso era a morte para os judeus. Era, na verdade, uma afronta. E Jesus entra em cena dizendo, se ele te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. A primeira você vai por obrigação. E a segunda você vai por amor a Deus. Que justiça é essa? É diferente, irmãos. É totalmente diferente o modo de vida, o modo de ver, de enxergar as coisas. Eu sei dizer que muitas vezes somos muito mesquinhos. Cuidado com o que eu falo, porque temos que ser bíblicos. Eu não estou falando, não é, dessa coisa piegas que tem por aí, não. Mas, meus queridos irmãos, a essência da verdadeira justiça é interpessoal. Nós precisamos entender como vamos nos relacionar. Será que você releva? Eu não estou falando de relevar muitas vezes do ímpio, não. Porque muitas vezes, não é? Tem casos e casos, mas nos relacionamentos, as coisas que podem ser relevadas, será que nós relevamos? Ou
Ou será que você, com você, não tem esse negócio de relevar, não? Você não tem essa história de relevar, de deixar para lá, de oferecer outra face, não. Nós muitas vezes nós somos usurpadores. Queremos nos colocar no lugar de Deus. E olha, o Senhor, eu me lembro de Davi, quando fugia da caça alucinada de Saul, ele diz: rei, do perverso ou do ímpio procede a impiedade. Minha mão não será contra ti. Minha mão não será contra ti. Em outras palavras, cada um dá o que tem, rei. Mas minha mão não será contra ti, não. Pensemos nisso. Queridos, mas outra essência por último, para que a gente possa... outra coisa, que sua essência então é restaurada, coisa essa que é fundamental ao relacionamento com Deus, nos vem dos versículos 43 a 48. Vamos ler o 43 e o 44. Um irmão, por gentileza. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orais pelos que vos perseguem. Obrigado, irmão. A essência da verdadeira afeição interpessoal. Olha o que estava sendo ensinado. Quem você deve amar? Os líderes judeus estavam ensinando o quê? Quem você deve amar? Os amigos. E aqueles que não fazem parte do teu círculo de amigos? Era assim, o judeu não tinha meio termo. Ou era amigo ou era inimigo. Amar os amigos e odiar os inimigos. Dá para imaginar o que virou aquela comunidade. Dá para imaginar, meus queridos, como eles viviam em comunidade. As pessoas se aproximavam das outras sempre com interesses. Mais uma vez, eram mesquinhos. Se aproximavam das outras pessoas assim, não é? Dedicação a um grupo, não é? A afeição era direcionada somente a um grupo. Os demais estavam fora. Eu vou encurtar pelo tempo, mas, queridos, Judas Iscariotes se aproximou de Jesus não porque se afeiçoou a ele. É engraçado. Engraçado não. Seria cômico se não fosse trágico. Judas Iscariotes, ele sempre, quando a mulher então quebra aquele vaso de alabastro e derrama sobre Jesus ali o seu líquido, o que Judas diz? Alguém se lembra? Não, que desperdício! A gente podia ter vendido isso e dado dinheiro aos pobres. E a Bíblia diz, falou isso não porque ele tinha cuidado com os pobres, mas porque ele cuidava da bolsa, era ladrão. Não eram os interesses de Cristo. Então veja que ele se aproximou de Jesus Cristo, não porque se afeiçoou a ele, como os demais discípulos. Judas o fez para tirar vantagem. E não é de se surpreender, ou de surpreender, que ele tenha vendido o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Queridos, devemos nos aproximar das pessoas. Uma das coisas que sempre vai levar uma igreja para baixo são as panelas.
Se tem pessoas com as quais nos afinamos mais, temos mais afinidades, é uma coisa. Agora, velar e fechar grupinhos na igreja, não existe nada mais pequeno, nada mais anticristão. Imagine o teu corpo, se houvesse, não é, um motim, se houvesse ali uma divisão no teu corpo e alguns órgãos ali se levantassem contra os outros, o que aconteceria? Meus queridos irmãos, eu tenho afinidade com eles, mas não é bem afinidades. É porque, olha, puxa, daqui eu posso tirar alguma coisa. Eu posso tirar alguma vantagem nesse relacionamento. Afeição. Já pensou se Jesus Cristo fosse assim? O que aqueles discípulos poderiam lhe dar? Homens iletrados, simples pescadores, nenhum líder, ninguém começaria uma obra da envergadura do Evangelho por aqueles homens. Ninguém. Queriam pessoas dotadas de sabedoria, pessoas com condições, pessoas gabaritadas, simples homens, rudes homens, só ia dar trabalho? Não. Vamos começar pelo... Não é assim? Jesus pega aqueles homens débeis, sabendo que ele lhe dá tanto trabalho. Mas por quê? Porque aqueles débeis homens tinham alguma coisa para lhe oferecer? Não, meus queridos, porque ele tinha para lhes oferecer. A afeição não é com base no que a pessoa pode te dar, mas o que você pode dar a ela, o que nós podemos dar a Cristo. Nada. Você acha que esse culto, esse louvor que nós prestamos é alguma coisa para Ele? Quando eu penso na santidade de Deus, eu penso nas palavras, olha irmãos, é só pela fé que você acredita, que nós podemos acreditar que Deus recebe. A gente vive vidas aí durante a semana, se envolve com tantas coisas, e aí no domingo, louvar a Deus, pare para pensar. Onde ele tem milícias, onde ele tem ali um exército celestial perfeito, lhe louvando dia e noite, para ele ouvir, mesmo remidos, mas pecadores. Um louvor fraco, muitas vezes cheio de problemas teológicos. Por que ele ouve? Por graça e misericórdia. Ele se aproxima de nós, meus queridos irmãos, é porque nós precisamos dele, não o contrário. E essa deve ser a nossa base. A afeição não é pelo que você pode obter das pessoas, mas pelo que você pode dar a elas. Pensando assim, nós acabaremos com eu, sinceramente, cheguei numa idade, irmãos. Cheguei numa idade, Deus sabe disso. Que eu não tolero mais certas coisas, não. Não. Não é que eu não tolero achando que eu sou alguém, muito pelo contrário. Não dá. Não tem condições. A igreja, ela vai ser coesa. Nós vamos amar as pessoas, não pelo que elas são, ou o que tem, mas pelo que nós vamos poder dar e ofertar e ajudar a sua vida. E assim nós vamos quebrar todo tipo de panelas na igreja. Ou então, meus queridos, estamos perdendo nosso tempo. É perda de tempo. Primeiro, não somos aceitáveis diante de Deus. Não somos. Deus não aceita. A afeição, a essência dessa afeição verdadeira, ou a essência dessa afeição interpessoal, precisa ser restaurada. Eu vejo hoje, amiga, isso chega a me estremecer amiga, isso gera hipocrisia pura. Ai, amiga. Ai, irmão.
Ó, sinceramente, tem algumas palavrinhas aí que se dizem hoje em dia que se tornou modismo. Ai, amiga. Será que é amiga mesmo? O que ela tem? Ou o que ela não tem? Qual é o objetivo dessa amizade? É dar ou receber? Se for receber, não é amizade verdadeira, não. Bíblica que glorifica a Deus não é. Porque não foi isso que você aprendeu de Cristo. Ou nós vamos voltar a essa essência de afeição, ou nós vamos brincar de cristianismo. E vocês podem fazer, mas não com a minha anuência. De forma nenhuma. Vamos orar. Feche teus olhos. A partir da restauração do relacionamento com Deus, Jesus restaura a essência de algumas coisas fundamentais a esse relacionamento. Fundamentais. Fundamentais. E eu gostaria que você, nessa manhã, pensasse sobre isso. Leve isso a sério. É um novo tempo. Eu não vim aqui, já não estava para brincadeira. E agora é que eu não estou mesmo. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Obrigado por esse tempo em torno da Tua palavra. Dá, ó Deus, que possamos aplicar tudo o que vimos nessa manhã. E vivemos um cristianismo, ó Pai, que mais do que te alegrar, te glorifica. Ajude-nos, ajude os teus servos e servas a se comprometerem contigo, Pai. A entenderem, ó Pai, que a essência dessas coisas, ó Pai, ela precisa ser restaurada porque elas são essenciais à verdadeira vida contigo. Ajude-nos. Nós te pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Estamos finalizando o culto dessa manhã.